Happy Sabbath, everyone. I feel like it's been forever since at least Feliz since I've had sábado. opportunity to speak to many of you. Feliz pela oportunidade But de I falar think we will open with a word of prayer and com vocês e get vamos into abrir our study for this evening. uma oração e vamos iniciar nosso Let's open with a estudo word of prayer. de hoje à noite. Vamos abrir com uma palavra de oração. Amen. Amém. Happy Sabbath again. So Feliz sábado mais uma vez. I was I guess giving thought as to what to share with us today, and Então, eu pensei sobre o que I think deveríamos because I compartilhar. had been looking at it, I sort of settled upon Project 2025. E quando eu estava olhando aqui, eu And considerei Projeto I think 2025. Sorry, give me a sec. Oh, sorry, I've been asked to take my time because of the translation. Pediram para falar mais pausadamente por causa da tradução. I've been looking at Project 2025. Então, eu estive olhando para a questão do projeto 2025. I guess it really sort of struck my mind or emphasized itself upon my mind. E realmente me That impressionou it's something that we do need to understand. que é algo que precisamos So, entender. so speaking to that, I'll give some context as to why I think this study why I think Project 2025 is important. Eu darei um pouco de contexto para I explicar por think que me articles parece have been shared about it. importante It's o projeto 2025. something that I think many of us have been looking at already. E eu creio que vários de nós já têm olhado para esse assunto. But I don't think it hurts to sort of take a more detailed look at it Mas creio que não faz mal olhar de forma mais detalhada. You've only looked at it in a sort of cursory fashion. Porque muitas vezes a gente olha de forma mais superficial. So, in terms of locating ourselves where we presently stand. Então, para localizar-nos onde nós estamos atualmente, essa linha dos 144 mil. And I've added 2021 here. There's an eye looking forward. E eu adicionei aqui 2021 com o olho olhando para frente. Agitation of the Sunday law. Essa história da agitação do decreto dominical. We are. This is the line of 144,000. Essa é a linha dos 144 mil. And I've put 2021 here. Eu coloquei aqui 2021. And of course, we understand that since 2021, we've been in the agitation of the Sunday law. Obviamente, entendemos que desde 2021 estamos na agitação do decreto dominical. Então, eu coloquei aqui um olho olhando para frente de 2021 em diante. And it's looking forward to the Sunday law. Olhando em direção ao when decreto we dominical. seek to understand the agitation of the Sunday law, E quando nós procuramos entender a agitação do decreto we've dominical, understood that it's a period of time where you see the testing issues of the dispensation. Entendemos que se trata The de testing issues of that período time, onde os assuntos the testing de prova, issue de within that teste, reformatory movement, that Sunday law test, exemplificados. Os assuntos de teste para esse teste do is when you decreto see that dominical. issue being agitated. Então você vê esse assunto sendo agitado. And of course, what that agitation looks like E essa agitação, como ela se parece,
We've seen it in terms of social discourse through the culture wars. Nós vimos isso em forma de discurso The ideas, beliefs, social, debates people através are das having. guerras culturais, né? As crenças e convicções que as It's pessoas clear têm. that gender is the issue. It is gender and patriarchy É claro que gênero é o um, assunto, gênero are e the issue that patriarcado is dividing the world today. são os assuntos que dividem o mundo hoje. I think, of course, there are many other issues at play. Certamente há muitos outros And assuntos que estão em many other jogo issues that are significant e outros assuntos que são and that are significantes prophetic significance. e que têm significância profética. But through our prophetic analysis, we Mas através da zone in nossa on análise gender profética, specifically. a gente faz uma aproximação ao assunto do gênero. So I'm being challenged by the translators. I think the challenge is I can't hear a translator. I don't have one that I'm listening to Então, eu não estou presently. So aqui. You can choose one if you want on your I can do device. Okay. Só para ajustar aqui a questão da tradução, que eu não estou conseguindo ouvir, então eu vou selecionar aqui alguma pessoa, intérprete, para poder melhor acompanhar o ritmo da tradução. Okay. Muito bem. My apologies. Peço desculpas. That is better. Isso certamente é melhor. Okay, so Pois bem, when we look at the agitation of the Sunday law, quando nós olhamos para a agitação do decreto dominical, we see it in culture, nós observamos isso em questões de cultura in social discourse, e no discurso social, in the issues that people are debating nos assuntos e problemas que as pessoas estão debatendo and being divided over. e estão sendo divididos acerca desses assuntos. We also see it in terms of policy, Também vemos isso acontecer em termos de because política. I will make an argument that policy reflects culture. Porque pretendo argumentar que a política se reflete na cultura, Right, ou that the reflete cultura. policies that come forth from a government Então, as políticas que um governo propõe, often a reflection of the culture and the mindset of the people under that muitas government. vezes são um reflexo da mentalidade, da You also see postura das the pessoas agitation dessa of the Sunday cidade. law in terms of legislation. Também vemos a agitação ao decreto dominical em termos da legislação. That we're seeing legislation being passed around this critical testing issue. E nós vemos o assunto da legislação sendo passado em frente como um assunto bem crítico. Right, so to speak to that context, então, para falar sobre esse contexto, I'd like to read Great Controversy, page 442. Gostaria de ler o Grande Conflito, página 442. And this is where Ellen White is speaking of the Sunday law. E aqui Ellen White fala sobre o decreto dominical. And speaking of it e falando sobre esse in the context decreto, of Revelation 13. ela faz isso no contexto de Apocalipse 13. We read in Revelation 13 Vamos ler também Apocalipse 13. that the lamb-like beast will speak as a dragon. Que a besta semelhante a um cordeiro falará como dragão. And in Great Controversy, page 442. E na página 442, o Grande Conflito. She says, the speaking of a nation. Ela diz que o falar de uma nação is the action of its legislative and judicial authorities.
são as ações das suas autoridades Right. So legislativas. legislative and judicial authorities Então, as autoridades judiciárias are e responsible for legislativas framing policies and laws. são responsáveis pela formulação de leis. Right. So as we approach the Sunday law, Ao aproximarmos do decreto dominical, what we should expect to see o que nós deveríamos esperar ver is increasingly oppressive policies and laws being proposed. são leis cada vez mais opressivas sendo Right, propostas. being proposed and passed around the issue at the center of the Sunday law in our time. Estão sendo propostas e agitadas ou avançadas, não? Concernentes ao assunto So do when we look decreto at legislation and dominical. policy, Então, quando a gente observa legislação e política, they do not appear in a vacuum. elas não aparecem dentro de um vácuo. They are driven by and reflective of the culture of the society that frames them. Elas são impulsadas e refletem a sociedade que Right. as So we've been observing the culture wars estimula, não? Observamos dentro das guerras in light culturais of Elder Tess's identification that culture e dentro da luz da anciã Tess, né, identificando a cultura, that culture, in contrast to religion, is the root of patriarchy and sexism. que cultura Right. So we see that the radical right nós vemos que a direita radical, extrema direita, is fighting to further impose está lutando para impor ou a continuar a state of impor patriarchal domination on society estado de domínio patriarcal in sobre a line with their sociedade, culture and worldview. alinhados com a sua visão do mundo e cultura. And Project 2025 E Projeto 2025 is a clear statement of the policies through which they seek to achieve that goal. é uma declaração clara sobre a política que elas pretendem usar. Okay, so I think the next question is, what is Project 2025 more deeply? Então, a pergunta que surge, então, o que é esse Projeto 2025? What is Project 2025? O que é Projeto 2025? It is the effort of a broad coalition São os esforços de uma coalizão ampla of conservative organizations de organizações conservadoras to ensure that the next Republican president para assegurar que o próximo presidente republicano to ensure that they can hit the road running and be successful. Para assegurar que possa pegar, né, right. It's an effort to prepare. It's a roadmap essentially. Já ter o seu caminho preparado, basicamente, para já poder começar instruction logo. manual É basicamente um mapa, for the next manual de instrução. Next conservative government, the next conservative presidency. O manual de instruções para o próximo governo e presidente conservadores. Okay, so this Project 2025 was created by the Heritage Foundation. Então, esse projeto 2025 foi criado pela Heritage Foundation. And this is a conservative think tank. Isso é uma associação, um think tank conservador. Maybe I'll just put here Heritage Foundation. Eu vou colocar o nome aqui. Just to make note of some keywords. Heritage Foundation, isso como palavra-chave.
seria traduzir Things you como should keep top of mind to fundação look into. da herança. Então vocês podem pesquisar mais sobre isso. So it's a conservative think tank. Então é um think tank conservador, That was founded in 1973, foi fundado em and 1973 it played a leading role in the policy agenda of the Reagan administration. e teve um papel-chave para formular as políticas da administração de Ronald Reagan. Right. I think I have a quote here Tem uma citação aqui that says, when you look at Ronald Reagan's administration, Então, olhando para a administração, o governo, né, a presidência de Ronald Reagan, he implemented at least 60% of their recommendations. ele acabou implementando ao menos de 60% dessas recomendações dessa fundação. So the Reagan administration, Ou seja, o governo Reagan, which is I guess an important administration for the conservatives, que é um governo importante, né, para os conservadores, that they view as a period when they met with success, que eles veem como um período que foram bem-sucedidos, where they were able to turn the country in their, or rather, where they were able to shift the country in their favor, onde conseguiram virar o país numa direção after a favorável period of para time when they eles, felt they were in retreat for a long time. seguindo um período onde eles se sentiam como em retrocesso durante muito tempo. Right, and so the Heritage Foundation, Então, essa fundação, Heritage Foundation, right, has played a very pivotal role in framing the Reagan administration's policy agenda. teve um papel crucial na formulação de políticas do governo Reagan. And Donald Trump was the same. E o mesmo acontece com Donald Trump. He relied very heavily on the Heritage Foundation's mandate for freedom. Ele se apoiou fortemente nesse mandato, né, em prol da liberdade, né, dessa Heritage Foundation. And the mandate for freedom is this policy document E esse mandato pela liberdade é um documento, né, that the descrevendo as Heritage políticas. Foundation publishes every 4 years or so. Então, essa fundação publica esse In preparation conjunto, for the né, a next cada elections. 4 anos, em preparo para as próximas eleições. All right. So we'll speak more about the mandate for freedom. Nós vamos falar mais sobre esse documento mandado pela liberdade. But when you look at okay, I'll put this in place now. Vou colocar o seguinte no lugar agora. So when you look at Project 2025, Então, olhamos para o projeto 2025. it paves the way for an effective conservative administration. Ele prepara o caminho perfeitamente para um governo conservador, on the basis of 4 pillars. baseado em 4 pilares. What they refer to as 4 pillars. E eles se referem a esses pontos como 4 pilares. And the first pillar is a policy agenda. E o primeiro pilar sendo essa I said agenda mandate for freedom política. earlier. Eu mencionei esse mandado pela liberdade mais It's cedo. actually mandate for leadership. Na verdade, isso se chama o mandado pela liderança. É o nome correto. Right. And this is the first pillar
E esse seria o primeiro pilar, of primeira the coluna, project. primeira coluna desse projeto. Right. So this mandate for leadership, Então, o mandado pela liderança, it's the document I referred to that's published every 4 years or so. esse é o documento que está sendo publicado a cada 4 anos, mais In ou menos, preparation for the elections. em preparação às eleições. And the first one was released in 1981, E o primeiro foi publicado em 1981, right, in support of the Reagan administration. para apoiar o governo Reagan. And I'm reading from the Wikipedia entry discussing the mandate for leadership. E eu vou ler aqui do artigo da Wikipédia, né, falando sobre esse mandado pela liderança, esse documento. And says the report presented an explicit plan E for aqui, reshaping public discourse. aqui fala, né, que esse documento apresenta um plano An bem explicit plan for detalhado reshaping public discourse on civil rights issues. para remoldar, né, o discurso público com respeito a assuntos de To direitos that end, civis. it recommended the Justice Department halt all affirmative action policies. E eles recomendam, né, que as ações afirmativas Right, so this is sejam speaking to some of the estritas. priorities that you will see presented again and again in the mandate for leadership. E você vê aqui algumas das prioridades que estão defendendo repetidamente nesse documento mandado pela liderança. Right, when you speak of the culture wars, Então, quando fala acerca das an guerras opposition to civil rights, culturais, são opostos a direitos in civis, favor of a sort of a traditional patriarchal worldview, são a favor de uma visão do mundo tradicional patriarcal. right? But I'll speak more about that. Mas eu vou falar mais sobre isso. But I'll share the second pillar of Project 2025. Mas deixe-me falar agora do segundo pilar, a segunda coluna Is desse the projeto. Presidential Personnel Database. Isso chama o banco de dados de funcionários The Presidential Personnel Database. presidencial. And this is a very interesting concept. Isso é um conceito bem interessante. It's like a LinkedIn. É como a página LinkedIn. Right? LinkedIn, the social media network for professionals. É uma rede social, né, para profissionais. Right. This personnel database allows people to create a profile. Esse banco de dados aqui permite que pessoas possam criar um perfil, highlight their conservative credentials, if I may put it that way. podem ressaltar as suas credenciais conservadoras. And this database is the pool from which the next conservative administration will draw from. E esse banco de dados é basicamente de onde a próxima administração vai escolher os seus funcionários. When seeking to identify people to fill important positions. Isto é, para preencher, né, posições importantes And it's dentro do needed. governo. E é necessário. It's needed. It's needed because as you read the mandate for leadership, E isso é requerido porque quando você it lê esse becomes documento, clear just how massive an operation that they're seeking to accomplish. se você lê esse documento, né, mandado pela liderança, você se dá conta de qual In terms of enorme large-scale esse firings, projeto né, de realmente fazer um esforço gigantesco para fazer large-scale acontecer. firings and replacements of at times, entire divisions.
Então, se trata de demissões em massa, né, para substituir entire bureaus, entire offices. secretarias inteiras, né, With people departamentos who are inteiros confirmed sendo, political ideologues. né, para substituir, né, esses departamentos completamente com Right? pessoas que The estão size of the alinhados operation that they politicamente. want to undertake Então, né, a escala necessitates a desse sort of esforço database like this. se faz necessário, né, ter um banco de dados desse Okay, tipo. and the third pillar E a terceira coluna is the Presidential Administration Academy. seria a academia, né, o centro de treinamento de administração presidencial. A Presidential Administration Academy. Essa academia, o centro de educação And what this de is, administração presidencial. E isso é o quê? It's sort of reminiscent of something like Coursera Então, isso parece um pouco como essa plataforma or LinkedIn Coursera, Learning. ou essas plataformas de aprendizagem. You know, these platforms where you engage in, you take courses and so on online. Então, sabe, essas plataformas onde você pode fazer cursos online. Except this is an online education system Só que aqui se trata de um sistema de for educação the online conservative ideologues. para as ideologias conservadoras. Right, that would be candidates for roles in the next administration. Não? Para aquelas pessoas que serão candidatas para as próximas eleições. And these courses will be taught by experts vetted and provided by the Heritage Foundation. Então, esses cursos, por sua vez, são dados por pessoas que são aprovados e providenciados pela Fundação to educate Heritage. them on what exactly they expect from Não? senior leadership in the next conservative administration. Para educá-los, então, de forma específica, o que se espera de liderança conservadora para essa próxima It's próximo really governo. intelligent if you think about it. Então, se você parar para pensar, isso é muito inteligente. They are planning a massive overhaul Eles of the estão massive planejando personnel overhaul of the departments of the government. Estão planejando uma substituição de grande escalão do And governo. they've created mechanisms to develop the pool of personnel. E criaram mecanismos para ter um fundo, né, de candidatos. That's the database. Né? Essa seria esse banco de dados. And they've provided for the sort of ideological sort of and they've provided for the education of those personnel. E também estão providenciando o treinamento dessas pessoas to make sure that candidatas they're all on the same page when they go into office. para assegurar que todo mundo esteja na mesma página uma vez que entrem em ação. And what they've done in setting this up is they've learned from what they feel are their mistakes in the mistakes of the first Trump administration. E tudo isso aqui é basicamente fruto daquilo que aprenderam, né, dos erros do primeiro período administrativo de Trump. And this is stated in a paragraph that I'll read. Isso está sendo afirmado num parágrafo que irei ler. An article from MSNBC. Isso é um artigo da MSNBC. So it says that while Trump did in his first term while Trump did in his first term
O que Trump fez Or rather, let me durante... paraphrase it. Eu vou parafrasear. Embora Trump tenha rejeitado esse Trump primeiro rejected mandato, norms of constraining executive power, ele rejeitou normas que restringem o poder executivo, but he underestimated how difficult it would be to reshape the government. mas ele subestimou a dificuldade que teria para remodelar o governo. Right? He was constantly confronted at every turn Então, constantemente, ele estava sendo confrontado by a bureaucratic apparatus, por um aparato burocrático, right? Populated with people bem that cheio de pushed back pessoas against some of his boldest attempts to upend norms. que se opôs a algumas das suas tentativas mais ousadas de alterar normas. You may recall that he wasn't even really prepared with a solid transition team when he started. Vocês talvez lembram que ele nem sequer estava preparado com uma equipe para fazer essa transição de I remember governo quando ele that. começou. Eu lembro disso muito bem. And this article identifies that slowed his effectiveness when he entered office. E o artigo aqui identifica que isso aqui atrasou a sua eficácia uma vez que ele assumiu o cargo. Lawyers at the Department of Homeland Security Então, advogados no departamento da really pushed back Segurança against Nacional his first attempts to institute the Muslim ban. realmente se opuseram às suas tentativas de implementar essa And banimento contra when he muçulmanos. threatened to install a new attorney general in 2020, E quando ele ameaçou de instalar um novo procurador-geral to assist him in his attempt to overturn the 2020 election, para lhe dar assistência ao Justice implementar suas Department políticas. lawyers threatened mass resignations. Advogados do Departamento de Justiça ameaçaram And that demitir-se discouraged em him. massa. Isso acabou Right? desencorajando. When Trump called for the shooting of protesters, Então, quando Trump ele pediu para que atirassem em manifestantes, members of the national security apparatus objected. né, membros desse aparato de segurança nacional se opôs. So you have this development where Trump was hamstrung every step along the way. Então, você vê aqui esse processo onde Trump estava sendo restringido In a his cada efforts passo to transform the government nos, and act as he wanted to. nos seus esforços de transformar o governo para poder agir da maneira como So ele queria. what they've done in Project 2025 through these pillars O que fizeram no projeto 2025 através desses pilares, essas they're saying that's colunas, not going to happen this time around. estão dizendo que essa vez isso não vai They're acontecer. prepared to conduct mass dismissals of Estão detractors, preparados para fazer demissões em massa, né, de departamentos inteiros and have the personnel ready to replace them. e ter, né, os funcionários Right? preparados So para when we look at substituí-los. the fourth and final pillar, Então, quando olhamos para o quarto e último pilar, this coluna, is the playbook for the first 180 days. isso seria, né, o guia para os primeiros 180 dias. There's a lot of O roteiro. sort of writing and opinion Então, há muitas opiniões sendo escritas within political science, definitely, dentro das ciências políticas, certamente, where it is identified that that initial period, that first 100 days or so, onde concordam que esse período inicial, não, em volta dos primeiros 100 dias, can be very crucial in sort of establishing the tone
podem for ser the rest of the cruciais presidency. para estabelecer o tom para o restante da presidência. That first period is critical, Esse primeiro período é crítico and they estimate it as 100 days. e estima-se que isso seja um período de And you 100 see that dias. reflected in media, E você vê isso sendo refletido na mídia, where when a new president is inaugurated, quando um novo presidente é inaugurado, what follows is analysis couched around their first 100 days, what they accomplished in their first 100 days. o que costuma fazer é analisar, é uma cultura, né, de querer analisar os primeiros 100 dias do seu governo. Right? So while the mandate for leadership is their policy Bible, Então, enquanto esse mandato pela liderança é a sua Bíblia, né, de right, the política, playbook is a more concise and detailed action plan. esse roteiro para os 180 dias, primeiros 180 dias, é um plano detalhado para o começo, Which delineates what they should do from what the next conservative president should do from day one, from the day they come into office. é um plano detalhado, não para instruir o presidente o que ele deve fazer nos primeiros, desde So o primeiro dia de governo. really what's apparent is that they are frightfully prepared. Então, o que está sendo evidente aqui, que estão muito bem preparados. They've prepared very thoroughly, Têm se preparado de forma integral. and they are thoroughly organized São muito bem because they organizados, realize inteiramente organizados, porque perceberam that the United States is at a pivotal moment in this que os time. Estados Unidos se encontram num ponto crucial nesse momento. They have the sense that the future of that the soul of, how should I put it, the future of conservatism hangs in the balance. Eles têm a impressão que o futuro do conservadorismo They está em feel that jogo. the trajectory of the country is against them on the issues that matter to them. Então, eles sentem que a trajetória do país está voltado contra eles, né, nos assuntos que são importantes para but the eles. next conservative presidency Mas se a próxima presidência conservadora could be pivotal in essentially allowing them to transform the country for generations to come. poderia ser crucial para conseguir transformar o país para as próximas gerações. So they see the challenge, Então, eles enxergam o desafio, they see the opportunity, enxergam a they oportunidade, see what's at stake for them, eles enxergam o que está em jogo para eles. and they've prepared to strike while the iron is hot, as they say. E eles estão preparados, né, de Right, martelar that they no make sure ferro that enquanto when ele they hit está it, they're hitting a home quente. run. Então, eles estão preparados a acertar, né, para fazer um home run. So they are frightfully prepared. Ou seja, estão assustadoramente preparados. And when you look at how extensive their preparations have been, E se você for olhar de qual extensa right, esse preparo, bringing in hundreds of organizations, tendo implementado centenas de organizações to frame this project, this roadmap. para poder formular esse projeto, né, esse roteiro, It really becomes esse more mapa. concerning, more solemn when you Realmente understand just what it is that they want to do. se torna mais solene se você entende o que pretendem fazer. Right? It's evident that if they win, É evidente que se ganharem, right, should Trump win, então se Trump ganhar,
the institutions of the US government as instituições do governo and the society americano, itself norte-americano e a sociedade em si, under the influence of the policies and legislation that will come out of that government sob a influência das políticas que esse governo irá implementar, will change very quickly and irrevocably. irá mudar de forma rápida e irreversível. There'll be no repairing the damage that they're going to do within our generation. Não haverá como consertar, como reparar o dano que estarão causando, não the rest of em our nossa time, geração. both today and tomorrow, Então, para o restante do nosso tempo, hoje e amanhã, will be spent looking at the mandate for leadership. vamos olhar para esse mandato pela liderança, esse Right. documento. And I'll begin with its introduction. Vou começar com a introdução. So I had a note about the author of the introduction. Na verdade, tem aqui uma observação sobre a autoria da introdução. His name's escaping me, E estou esquecendo o nome but dele. he's the introduction is authored by the president of the Heritage Foundation. Mas a introdução é escrita pelo presidente dessa fundação, Heritage Foundation. And he's a conservative historian. He has a PhD in history. E ele é um historiador, tem um PhD em história. So in the introduction is very good to read Na introdução, né, que é muito boa because para it se lays ler, out their worldview. porque está delineada nessa introdução a sua visão do It mundo, lays out their worldview está delineada a sua visão do and mundo, what they seek to ideologia, accomplish. e o que procuram, o que buscam Right. a conseguir. Lays out their Realizar. worldview, their principles, and what they seek to accomplish in broad terms. Então, essa introdução fala da sua visão do mundo, o que pretendem conseguir, e And of course, the rest of the document is detailing specific policy proposals. o restante do documento, então, fala de políticas específicas For every propostas department of the government. para cada departamento do governo. So the document is over 600 pages long. O documento tem mais de 600 Right, the mandate for páginas, leadership. esse documento mandado pela liderança. So there's no way in the time in two slots that we can really do it justice. Então, certamente não há como, né, em duas apresentações, né, Because the scope of issues it touches on is very broad. abordar tudo de uma forma adequada, porque é muito amplo o que So it's eles worth abordam. taking the time beyond these studies to look at on your own. Então, vale a pena vocês considerarem isso no seu tempo após esses estudos. But I've taken, I've selected a few issues to highlight, Mas eu selecionei alguns assuntos a para few departments of the ressaltar, government and the policy and the proposals for those departments. algumas propostas para determinados departamentos That sort of deal do with governo, issues that we've been paying a lot of attention to within the movement ourselves. né, que lidam com assuntos que nós, como movimento, temos prestado bastante atenção. All right. But so coming to the beginning of the document, Então, indo para o documento, o início do documento, the author lays out their worldview, the worldview of the document. o autor, ele então vai explicar a sua visão do mundo. So this is their thinking.
tá? Então, essas aqui são as ideias deles. So they say 40 years ago. Eles dizem 40 anos atrás, So they're looking back 40 years. então estão fazendo uma retrospectiva, That'll take 40 you anos. to the 1980s, like 1984 about. Então, estão olhando para os anos 1980, 84. They say the United States and the conservative movement were in dire straits. Os Estados Unidos e o movimento conservador estavam em uma situação difícil. Both had been betrayed by the Washington establishment. Ambos haviam sido traídos pelo establishment de Washington And were uncertain whom to trust. e não sabiam em quem confiar. Both were internally divided and strategically adrift. Ambos estavam internamente divididos e estrategicamente à deriva. Worse still, at that moment of acute vulnerability, Pior ainda, naquele momento de vulnerabilidade e divisão agudas, we found ourselves besieged by existential adversaries, both foreign and domestic. nós vimos cercados por adversários existenciais, estrangeiros e nacionais. The late 1970s were, by any measure, a historic low point for America. O final da década de 1970 foi, sob todos os aspectos, um ponto baixo histórico para os Estados Unidos. A low point for America and the a low point for America and the political coalition dedicated to preserving its unique legacy. Então, ponto baixo histórico para os Estados Unidos e para a coalizão política dedicada a preservar seu legado único de florescimento Right? humano So e liberdade. they are looking back. Então, estão olhando em retrospectiva And he identifies what? He says, e eles identificam aquilo. right, so standing in 2024. Então, estão aqui em 2024 olhando para trás. They're looking back 40 years Estão olhando 40 anos para trás and pointing out that from their vantage point, então estão the American project was in dire straits. então estão dizendo que do ponto de vista deles, né, naquela época esse Right, they highlight projeto, both domestic and foreign policy issues. deles, né, estava em grandes problemas, não? Passando por tempos difíceis, But when tanto it comes to nacionalmente como domestic internacionalmente. issues, Mas falando de assuntos nacionais, they highlight a sort of a sort of a moral decay, if I may put it that way. então eles falam aqui de uma decadência moral, de certa forma. That they felt was fracturing the country. E eles acham que foi isso que estava And they quebrando o blamed, you know, país. sort of progressive policies for this. E estavam acusando políticas progressistas para isso. So they're looking back and are seeing that basically their project is in trouble. They've been losing. Então estão olhando para trás e observam que o projeto deles estava sob ameaça, que eles estavam perdendo nesses últimos And that this was 40 the anos. case until Reagan. Isso era o caso até Reagan. And Reagan comes along in 1981. E Reagan, ele entra no jogo em 1981. So as you look pre-1981 Então, quando você olha para o tempo and seek to pré-1981 understand what was going on, e você tenta entender o que estava that acontecendo, had them feeling that they were in retreat não? with Que regards to I guess, you know, the determining what the soul of the nation looked like.
Então, o que estava acontecendo que os fez pensar que eles estavam em retrocesso, né, concernente àquilo que At least on the domestic front, define, né, a alma da nação? Na there are frente things doméstica, happening that, from a progressive worldview, estavam acontecendo coisas que, de um ponto de vista would be marked as progress. progressista, seriam definidas como, Right? Of course, you had Roe v. Wade. eu acho que ele diz como sucessos, não conquistas. Temos aqui Roe versus Wade. And this was in 1973. Isso foi em 1973. Of which this document, highlights basically the removal of Roe v. Wade as an important victory for them. Então eles entendem, né, que a remoção de Roe versus Wade era uma importante vitória. And before 1973, E antes de 1973, you have Stonewall in 1969. temos Stonewall, 1964, 9, perdão. And of course, before Stonewall, E certamente antes de Stonewall, you have second wave feminism, temos a segunda onda do feminismo, which is placed around at the beginning of the 1960s. né, que começa em volta dos So you 1960. have these developments. Society is changing. Então a cultura está em You can have the mudança. civil rights movement. Você pode acrescentar aqui o movimento de And direitos of course, civis. we've covered at length about how how they felt about the civil rights movement. E já temos falado, né, em detalhes sobre o que eles pensam sobre o movimento de direitos How they civis. registered it as defeat, as they were forced to desegregate their schools and so on. Não, como foi uma derrota para eles, não, que se viram forçados a segregar as suas escolas, etc. So you have all these developments, leaving them feeling like, that, listen, we're in retreat. We're losing. Então, temos aqui diversos desenvolvimentos que os fazem pensar como estamos perdendo, estamos And aqui em retrocesso, up until Reagan. até Reagan. So what they're saying in terms of their analysis of where things presently stand Então, a análise deles, né, onde as coisas estão is atualmente, that we presently stand now in 2024/2025 é que nós agora, né, em 2024/2025, we're in a position similar to the position the conservative movement is in a position similar to that it was in 1981 and prior to. eles entendem que estão numa posição semelhante ao período de 1981 e antes. Domestically, De um ponto de vista doméstico, they look at things, they use this expression, the Great Awakening. eles usam aqui uma expressão, né, que é dificílima para traduzir, né? O grande despertar, mas eles fazem um jogo de palavra com essa palavra woke, né, que The Great é Awakening, usada. O grande awakening. which when you read scholarly literature about it, it's kind of placed around 2010. Então, se você pesquisa, né, na literatura acadêmica, esse I think a termo lot of them say surge 2014, em volta de 2010, which is of course 2014. prophetically significant for us. 2014 sendo profeticamente significante para nós. But they said it really began in 2010 and maybe was really firmly established by 2014 as
an identifiable development, right? Identifiable. No. Então eles vão argumentar que isso começou em 2010, mas assim 2014 foi quando estava estabelecido como realmente um desenvolvimento So this great visível, não, awakening cultural. is a development seen in society in the West, Então esse termo, né, o grande despertar where you see barra a sharp increase awakening, né, na sociedade ocidental, onde você vê in sort of aumento discourse grande around discourse around prejudice, onde você vê, né, um discurso forte, around né, sexism, acerca racism, homophobia, de Islamophobia, ideias preconcebidas, né, de sexismo, islamofobia, mostly in the racismo. West, United States and the United Kingdom. Isso acontecendo principalmente no Ocidente, Estados Unidos, And Reino Unido, prominently through the media. e de forma bem prominente através da mídia. And these are institutional. These are identifiable. It's an identifiable institutional trend Isso é uma corrente, né, uma tendência that they've institucionalizada been able to measure. que conseguiram de fato medir. That definitely, in 2014, or in a few years preceding 2014, you see a development. Né, algo que conseguiram medir, que certamente a partir de 2014, ou talvez começando um pouco antes, né, que você denouncing prejudice observa esse desenvolvimento, and né, pushing onde for estão apontando, né, para pushing for the address of different forms of prejudice. né, onde está se acusando publicamente, né, apontando para ideias So this is their preconcebidas. worldview. Aqui estamos falando do preconceito, perdão. Basically, they've Não? been in trouble for some time. Isso é a visão deles, tá? Então, eles se veem em Certainly longer apuros than há algum 2010. tempo. Right? Não, certamente já mais tempo do que apenas desde I just think it's 2010, important that I just think it's interesting that they highlight that point, that mas me 2014 parece time period. importante e relevante que eles reconhecem e destacam esse And período now de we're here in 2010 2024. 2014. E nós estamos agora em 2024. And they're saying, we're at as critical an inflection point as we were just before Reagan. Então, eles reconhecem que agora nós nos encontramos num ponto tão crítico, um ponto de inflexão, assim como foi o período de Reagan. And in laying out this worldview, E ao explicar essa they visão do proceed to mundo, highlight the four broad goals eles então destacam os seus 4 grandes that they want objetivos to accomplish que eles querem in this conseguir important conquistar time of opportunity for them. nesse período importantíssimo de uma All right? breve And these goals, we'll oportunidade. cover them briefly. E esses objetivos vamos abordar brevemente. The first one is to restore the family as the centerpiece of American life. O primeiro seria restaurar a família como peça central da And vida protect americana children. e proteger crianças. The second is to dismantle the administrative state O segundo, desmantelar o Estado and return self-governance administrativo to the American e people. devolver o autogoverno ao povo All americano. right. So the first one is expressing their sort of priorities in the culture wars. Então, o primeiro, definindo basicamente as suas prioridades dentro do And the contexto das desire guerras to culturais, establish their patriarchal worldview. o seu desejo de Their estabelecer a sua patriarchal view of the family visão do mundo, a sua visão
patriarcal da família and make that the centerpiece of American life and society. e fazer disso a peça central da The vida second na is sociedade expressing americana. their commitment to small government. Então, o segundo expressa o seu comprometimento para com And the third says, o governo pequeno. defend our nation's sovereignty, borders, and bounty against global threats. E o terceiro fala que querem defender a sua soberania nacional, as suas fronteiras, né, And this is contra as encompassing a lot ameaças of their globais. foreign policy goals. Né? Então, isso está de acordo com as suas os seus objetivos de políticas But also they're sort of, estrangeiras. sort of entrenching their anti-immigration, their anti-immigration perspective. Mas também está meio que entre as linhas aqui a sua perspectiva anti-imigração está aqui contida. And Né? the fourth E- rather, E o quarto ponto, objetivo, it says it's to secure our God-given individual rights proteger os nossos direitos individuais concedidos por Deus, to live freely. de viver livremente, And they refer to this as what our Constitution calls the blessings of liberty. não? E eles se referem a isso como o que a nossa Constituição chama as So, bênçãos in the da introduction, they liberdade. proceed to elaborate on these goals. Então, na introdução, eles continuam a elaborar sobre esses objetivos. And speaking of the first goal to restore the family, Então, falando aqui do primeiro objetivo, restaurar a família. I have a paragraph taken from page 5. Tenho aqui um parágrafo, né, da página And it 5. says, the next conservative president E aqui fala que o próximo presidente conservador must make the institutions of American civil society precisa tornar as instituições da hard sociedade targets civil, for woke culture warriors. fazer deles alvos This starts with difíceis deleting the terms sexual orientation and gender identity para os guerreiros culturais, não? Woke, não? Ou seja, despertos. Isso começa com a diversity, exclusão equity, and inclusion, dos termos orientação sexual e identidade de gênero, gender equality, diversidade, equidade, inclusão, gender equity, gênero, igualdade de gênero, equidade de gender gênero, awareness, conscientização de gênero, gender sensitive, gênero sensível, abortion, aborto, reproductive health, saúde reprodutiva, reproductive rights, direitos reprodutivos and any other term used to deprive Americans of their First Amendment rights. e qualquer outro termo usado para privar os americanos dos seus direitos da primeira emenda. Delete these out of every federal rule, agency regulation, Então, esses termos devem ser apagados de todas as regras federais, regulamentações de agências, contract, contratos, grant regulation, concessões, regulamentos e and legislações piece of legislation that exists. existentes. So they want to do away with diversity, equity, and inclusion. Ou seja, querem apagar os assuntos de diversidade, Do equidade away with the e entire inclusão. concept. Simplesmente ignorar ou apagar o conceito Its inteiramente, priorities, its language, as suas prioridades, a questão the da policies língua, used to as promote it, políticas para promover isso, with a special sort of emphasis on the gender element of diversity, equity, and inclusion.
com uma ênfase específica à questão do gênero, né? A diversidade, equidade e inclusão. Just wipe it out from the operations of government entirely. Apagar isso de forma integral, né? And of course, das we understand políticas that this would do be governo. disastrous E claro que entendemos que isso seria desastroso, because one of the patriarchy is difficult, if not impossible, to address. porque o patriarcado é difícil, se não impossível para se abordar, If you can't identify it, se você não consegue identificá-lo, if you can't point it out, se você não consegue if you can't apontar o point seu out dedo para who it's isso, affecting, se você não consegue identificar quem está and the sendo specific afetado, ways in which it is affecting e se você não those people. consegue apontar de forma específica a quais pessoas If estão you sendo can't even afetadas, identify it to point it out, se você nem consegue sequer identificar, né, para apontar then you para aquilo, can't frame the necessary policies to address it. você logo não vai ter como, né, formular And legislações without necessárias para explicit tratar com esse assunto. policies, without explicit Sem- policies to address it, Sem políticas específicas para abordar isso, it's impossible to solve the problem, é impossível resolver tal problema, right? Because patriarchy is enforced at the policy level. porque patriarcado está sendo implementado Even em as the nível status quo. político. So it needs sort of explicit policy to address. Ou seja, é necessário uma política explícita para abordar esse assunto. But if you're going to remove DI entirely, Mas se você acaba removendo diversidade, equidade e inclusão inteiramente, that's virtually insisting on maintaining the status quo. isso basicamente seria como insistir em manter o status quo. It's insisting on removing everything that would disturb the status quo. Né? Significa insistir em remover qualquer elemento que possa And act atrapalhar o like, status quo those issues just don't exist. e fingir ou se comportar como se tais It's problemas deliberately não choosing to existissem. turn a blind eye. Isso seria conscientemente decidir, né, de fechar os olhos To, para tais assuntos. issues pertaining to how women are affected, how minorities are affected, Ou and so on. seja, decididamente ignorar, né, como mulheres ou minorias estão sendo And it's afetadas. something that I speak about later, E eu vou falar sobre isso mais para frente, which is that sort of blind policies like what they propose eu vou falar sobre políticas que eles propõem, they propose to operate, say, on a color-blind basis when it comes to race. né, eles propõem, né, de operar baseado em políticas que desconsideram, né, a And they try cor, to make it ou sound seja, virtuous, like we don't see questões color. raciais, né? Eles querem fazer parecer isso como se fosse algo But louvável, né? A It's gente something that não considera a cor de ninguém, can be clearly demonstrated, is evidenced mas pode ser demonstrado claramente e é evidente that unless you are specifically considering minorities and other vulnerable groups in your analysis and policy framing, que, a não ser que você considere de forma explícita as minorias, né, nas suas políticas e a forma como você formula a política, if you're not doing that, se você não fizer isso, the policies you frame will often be harmful to those
minorities and vulnerable groups. as políticas que você acaba formulando frequentemente serão daninas para Even if essas that was, minorias. even if that was not the framers' intent. Mesmo que essa não tenha sido a If you fail intenção to consider that, de quem to consider them formulou a in your política, analysis and framing, mas se você falha em considerar essas minorias, you'll produce, policies with unforeseen consequences that are often harmful. você acaba produzindo políticas com consequências Sometimes foreseen consequences, imprevisíveis, muitas vezes daninas right? para But essas that we minorias. ignore. Okay, so I think for time, I'll just do one more and then we'll finish tomorrow. Vou fazer mais um, não por questão de tempo, e amanhã a gente continua. The next paragraph that they, from the introduction, the next point that they highlight Então, o próximo ponto, né, o próximo parágrafo dessa introdução que eles destacam is dealing with pornography. está lidando com pornografia. But it's a very sort of they identify transgender ideology as pornography. Mas o que acontece é que eles identificam a ideologia transgênero como pornografia. And state that pornography, which in their worldview includes what they call transgender ideology. Então, na visão do mundo deles, né, o termo pornografia That this should be abrange, criminalized. né, ideologia transgênero. Né? As Então, positively isso outlawed. deveria ser tornado ilegal, deveria ser Right? criminalizado. Their claim is that pornography has no claim to First Amendment protection. Então, eles dizem que pornografia não recai sob as proteções da primeira And that the emenda. people who distribute it should be imprisoned. E que as pessoas que distribuem isso deveriam And that ir à cadeia. librarians and educators E que who purvey it educadores e bibliotecários should be classed as sex offenders. que se rejeitam, né? Deveriam ser So you are seeing the julgados direction that they want to como go. como Right? We saw the book bans happening in states like Florida criminosos, over the não? last few years. Como que chama? That anything that is even educational on issues of sexuality Então, bibliotecários públicos e que fornecem tais and informações transgenderism, devem ser classificados como criminosos sexuais that registrados. these books have been being banned E a gente viu, né, nos anos passados como livros, né, and que tratam de identified, yes, as assuntos pornography, transgênero têm as being sido pornographic. banidos, né, têm sido proibidos e têm sido Right. classificados And, como pornográficos. In the introduction here, they're stating their priority to want to see harsher penalties for those who they identify as promoting this ideology. Então, aqui na introdução a gente vê como eles querem que essas pessoas que promovem, né, promovem essa ideologia sejam penalizadas de forma mais severa. Right, basically an escalation from banning of books to actual identification as registered sex offenders and criminal charges. Ou seja, não, querem passar de banir livros para agora, de fato, criminalizar, né, e marcar pessoas que estão envolvidas I think, all right, na propagação desse and material in the next paragraph, como criminosos sexuais. No they próximo come to parágrafo, the issue of abortion. eles falam do assunto do aborto. And they say that conservatives should gratefully celebrate
the greatest pro-family win in a generation. Então, eles dizem que conservadores deveriam ser gratos e devem celebrar, né, Which is the a maior overturning of Roe v. Wade. conquista pró-família, né, numa geração, But the Dobbs foi, decision that overturned Roe v. Wade que foi quando Roe versus Wade foi derrubado, né? Mas essa decisão they say Dobbs, that that's just the beginning. que derrubou Roe versus Wade, dizem eles, It's just the é beginning apenas of where they really want to go. o começo daquilo que para onde querem ir. Right? So they're saying they should push as hard as possible Então eles dizem aqui que eles vão se esforçar ao máximo and work with Congress e vão colaborar com o Congresso to enact the most robust protections for the unborn. para estabelecer as proteções mais robustas possíveis para as pessoas não nascidas, while studying to deploy their existing federal powers to make sure that existing what they call statutory bans on funding to abortion are being enforced. Então, eles querem basicamente usar, né, todos os recursos disponíveis, né, do governo para colocar em prática e reforçar, right? They want to essas extend the políticas. bans on abortion. Querem ampliar, né, a proibição, banimento de right? aborto. Working with state governments to that effect. Então, colaborando com governos estaduais nesse quesito. And employing and deploying their existing federal powers. E querem fazer uso dos seus poderes federais to ensure vigorous existentes compliance with these statutory bans. Para assegurar, né, que essas proibições estaduais sejam cumpridas. In terms of what that looks like specifically is highlighted further in the document. E como isso será de forma prática, em detalhe, né, isso está sendo ressaltado no But the restante do challenge documento. is, of course, this is draconian and it's very harmful. E o desafio é, né, que isso tudo é dracônico, né, e muito danino. We've already been seeing the impact of these statutory bans and the terrible situations women are being placed in on account of them. E a gente já está vendo, né, o efeito dessas proibições estaduais, né, como isso coloca mulheres em situações deploráveis e terríveis. You know, it almost seems like a mitigation on their part, like something that they're saying so they don't look as bad. Então, é como que eles querem fazer algo como para que não parecer tão ruins, tão maus. That they finish by saying, you know, but we should promote adoption as an alternative to abortion. E que eles encerram aqui dizendo que, mas nós deveríamos oferecer a adoção como uma alternativa ao aborto. But of course, adoption is no real solution. Mas é claro que a adoção não é uma solução It's no real solution to, you know, many of the solução situations that would lead a woman to seek abortion. Para as diversas razões pelas quais uma mulher poderia querer um aborto. And you know it's lip service. Vocês sabem que é apenas né, de boca para fora, ou são apenas Because palavras. when you look at the present state of the foster care system in the United States, porque se você olha para o sistema, né, de adoção nos Estados Unidos, it's plagued with problems and underfunding. Esse sistema está so they're not putting their money where their mouth is now.
problemas e com mau financiamento. Ou seja, eles não estão on that particular issue. estão sendo assim, But it's estão almost apenas stated as falando, as a mas não tem sort of nada a like ver com a a rhetorical realidade. device. Mas eles usam isso como uma ferramenta retórica. When they present their draconian views on birth control. Então, quando falam da sua visão dracônica, né, sobre To controle sort of say, well, de we're presenting a humanitarian natalino, alternative. mas eles falam aqui, então damos aqui uma Which alternativa. is no real solution. Mas essa alternativa não é uma solução verdadeira. Okay, so in our next study together, No nosso próximo estudo, I will, I guess, finish off, this the introduction to the mandate for leadership. eu vou terminar ou concluir essa introdução desse documento mandado pela liderança. And then go into some of the more specific policy proposals that they are setting forth. E logo irei entrar nessas propostas de políticas mais especificamente. And I think with an understanding that, this can only really be a primer, be sort of like an overview. E é importante entender que isso aqui é apenas uma visão geral, né? And not even an overview, just a snippet of select portions of it. Na verdade, nem uma visão geral, porque a gente está olhando apenas para porções específicas. Right, and it would require us individually to sort of go back and take the time to go through it and understand. E seria importante a gente voltar e considerar isso e entender isso melhor. Because I think definitely in light of the Sunday law Porque me parece that que we're approaching, na luz do decreto right, Nickel, and the identification of right, that the policies, or how should I say this, in light of the approaching that we're approaching the Sunday law. então, considerando que a gente está se aproximando ao decreto Nickel, And that the Sunday law is, and that the speaking of a nation is the action of the legislative and judicial authorities. e considerando que a fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias, we must be concerned about the policies that these legislative authorities are putting forward. deveríamos nos preocupar com as políticas que essas autoridades legislativas e judiciárias estão Or propondo. rather would potentially put forward if they win. Ou se eles ganharem, né, o que potencialmente irão implementar. Okay, yeah. All right. So Muito bem. I think that we will close on that note, and then we will pick up Vamos again encerrar tomorrow morning. com isso e amanhã de manhã iremos continuar. Let's close the word of prayer. Então vamos encerrar com oração. Lord in heaven, we thank you for your word. Querido Deus no céu, queremos te agradecer pela tua We palavra. thank you for the midnight cry. Te agradecemos pelo clamor da meia-noite. We thank you that you've given us the tools to understand where we stand. Agradecemos que nos deu as ferramentas para identificar onde nós And estamos agora. Lord, we just ask that by your grace, E apenas pedimos e perguntamos you may help que, us, pela tua Lord, graça, to be nos prepared. ajude a estar preparados, To be prepared to stand in our lot, as it were, preparados para a gente assumir o nosso to lugar, fulfill the role you'd have us play para cumprir com o papel que in o this Senhor time period that quer que nós our entire prophetic desempenhemos narrative has been pointing toward.
nesse período que a narrativa profética tem apontado. May you please bless all the messages that will be shared over this weekend. Abençoe, por favor, as mensagens que serão For we ask it in Jesus' compartilhadas name. esse final de semana. Isso pedimos, em nome de Jesus. Amen. Amém.